Ilustres amigos do canal, tudo bem? Se você deseja investir em renda fixa e tem interesse em ganhar na marcação a mercado, você precisa assistir esse vídeo de hoje. Eu vou trazer um comparativo entre investir num tesouro direto pré-fixado ou em fundo de renda fixa, o famoso ETF de renda fixa. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal, ative o sino da notificação, porque diariamente às 18 horas tem vídeo novo aqui no canal. Sem falta, sempre um vídeo diário aqui para você. Começando trazendo explicações gerais do que é um fundo de renda fixa ou um ETF para você. ETF é uma sigla, então, que significa Exchange Traded Fund, que traduzindo para o bom português, são fundos negociados em bolsa. E aí já vem a primeira característica para você. Para você investir nesse tipo de renda fixa, você precisa investir por meio de uma corretora. Mas não fique preocupado, porque praticamente todos os bancos agora já têm uma corretora por trás. Mas o que eu quero te destacar nessa primeira informação é que você não tem como investir num fundo de renda fixa pelo Tesouro Direto, o que parece ser óbvio. Você vai precisar realizar por uma corretora. Mas o que são esses ETFs de renda fixa? Um fundo de renda fixa ou um ETF de renda fixa é aquele tipo de investimento que reflete um índice, um indicador da renda fixa. E no caso desse vídeo de hoje, nós estamos falando de ETFs de renda fixa pré-fixado. Então você compra uma cota de um fundo e aí você tem aquele montante lá todo e você tem um pedacinho, então, daquele fundo. Você participa de um fundo, então, de investimento. E esse fundo, então, tenta replicar uma carteira teórica de ativos da renda fixa. No caso desse vídeo que nós estamos falando hoje, é uma carteira teórica de títulos pré-fixados. Mas tem também fundos de renda fixa relacionados também ao IPCA. Se você quiser que eu grave um outro vídeo falando de ETFs sobre IPCA, ETFs vinculados então ao IPCA, você escreve aí nos comentários que eu gravo um novo vídeo. Mas vamos lá. Vamos trazer para você aqui as diferenças entre um ETF da renda fixa e investir no Tesouro Direto, porque tem algo muito bom e algo muito ruim. Vamos lá, trazendo para você primeiro a questão da rentabilidade. Eu tenho dito aqui no canal que toda vez que você for investir, você tem que olhar rentabilidade, liquidez e segurança, e nós vamos abordar isso aqui. Primeira questão relacionada à rentabilidade é o prazo de vencimento. Quando nós estamos falando do Tesouro Direto, você sabe que tem vencimento para 2025 e 2029. Estou falando do Tesouro Prefixado principal, porque o que paga juros semestrais também tem o 2033. Já quando nós estamos falando de ETF, e eu trago dois aqui para você, o Fixa 11, e o IFR de rato, M de Maria 11, IFRM 11. Então nós temos prazos diferentes. No Fixa 11 são 3 anos e no IFRM são em média 2 anos. Por que eu digo em média? A cada mais ou menos 6 meses, eles vão vencendo esses títulos. E aí o que acontece? O gestor compra novos títulos para manter esse prazo médio que você está verificando aí. Então, um aproximadamente 3 anos e outro aproximadamente 2 anos. Só que aqui tem um detalhe. Quando nós estamos falando de ETF pré-fixado, nunca eles vencem. Eles estão sempre renovando. O que significa isso? Que diferentemente do Tesouro Prefixado, que você sabe que lá na data de vencimento, se você não resgatar, você recebe aquele valor, no ETF nós não temos isso, porque é um fundo. O fundo não tem vencimento, ele sempre está renovando e você vai manter então aí a sua carteira com um time, com um tempo médio de aproximadamente 3 anos para um e 2 anos para outro. Anota aí que no final eu vou te explicar melhor. Ainda com relação à rentabilidade, é informação aqui para você. A taxa deles é a mesma. Então, nós temos, então, no Tesouro Prefixado, a taxa B3 de 0,20% e nesses dois ETFs de renda fixa também, os dois cobram a mesma taxa. Então, você não vai ter reduzida aí a sua rentabilidade por diferença da cobrança de taxa de administração. Não muda nada com relação a esses dois. Só que agora é que vem a parte importante aqui para você. Só que antes, dá aí um super like, porque ajuda e ajuda muito aqui no canal. Temos trazido conteúdo aqui
de verdade para você, para que você entenda as opções de investimento. 2022 é o ano da renda fixa. E olha, nós atualizamos a nossa playlist Qual a Melhor Taxa e Melhor Preço? Pré-fixado, IPCA, todos os títulos do Tesouro para você entender os melhores momentos para investir. Está aqui no alto. Continuando falando de pré-fixados aqui, então, de ETFs pré-fixados, nós temos ainda outras informações, e essa aqui é muito boa. Quando nós estamos falando do Tesouro Direto, você sabe que tem uma tabela regressiva de imposto de renda. Quando você fica de 0 a 180 dias, você vai pagar 22,5%. De 180 a 360, você paga 20% de imposto de renda. Já de 360 dias até 780, aproximadamente aí 2 anos, você vai pagar, então, a alíquota de 17,5%. E depois de 2 anos é que você vai pagar a alíquota menor de 15%. Só que quando nós estamos falando de ETFs pré-fixados, a alíquota do IR é sempre fixa, é sempre de 15%. Esse é um dado muito interessante, porque, veja, se você precisar, por exemplo, comprar um ETF para ganhar na marcação a mercado com prazos menores do que 2 anos, você tem um ganho tributário muito mais interessante do que o Tesouro Direto. Vai entendendo aí, prazos bem curtos, talvez seja interessante você avaliar esse tipo de investimento. Só que tem outra questão relacionada também à rentabilidade, que é a cobrança de IOF. Você sabe que no Tesouro Direto e também nos pré-fixados do Tesouro Direto, você tem cobrança de IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, caso você aplique e resgate com menos de 30 dias. Se você fizer isso daí, menos de 30 dias você vai ter um percentual do seu ganho que vai ser levado com esse imposto. Aliás, se você aplicar e resgatar em menos de 15 dias, vai levar quase toda a sua rentabilidade. Então, se você está pensando em ganho à marcação a mercado, descarte menos de 30 dias, seja no Tesouro Direto aí, principalmente. Por quê? Porque você não tem cobrança de IOF nem no Fixa 11, nem no IFRM 11. Ou seja, você pode ter ganho sim no curtíssimo prazo com relação a ganho na marcação a mercado, investindo em fundos de ETF pré-fixados. Vai anotando aí. Vamos sair agora da questão de rentabilidade, trazendo só um último item importante que pode fazer diferença. Taxa de corretagem. É uma taxa que é cobrada geralmente dos investimentos que são realizados em bolsa. E esse, apesar de ser renda fixa, ele vai ficar registrado na bolsa. E aí pode ser que a sua corretora cobre alguma taxa. Então, caso você queira investir, é bom você saber, porque às vezes você vai investir um valor pequeno e a taxa de corretagem é fixa. Às vezes cobra 10, 15 reais e para investimentos pequenos, esse valor pode ser representativo. Já no Tesouro Direto, você já sabe que não tem qualquer tipo, então, de taxa cobrada relativa à corretagem. Vamos falar agora, então, uma última questão relacionada ainda à marcação a mercado. Esse talvez seja o ponto mais importante com relação à rentabilidade. Presta bastante atenção agora. No Tesouro Prefixado, a marcação a mercado pode ou não acontecer. Por que ela pode ou não acontecer? Você comprou o título. Se, porventura, esse título estiver negativo ao longo desse período, lá no vencimento você vai receber a taxa acordada. Então, dando um exemplo, estamos em 2022. Você comprou o pré-fixado 2025. Vamos supor que você pegou a taxa de 12%. E essa taxa no primeiro ano disparou para 14%. Se a taxa sobe, você já sabe que você teve um prejuízo na ganho na marcação a mercado. E aí você leva esse título até o vencimento, você vai receber, em média, a taxa de 12%. Então, aí você pode não ficar preocupado, então, levando esse título até o vencimento, porque vai receber o valor. Só que tem um detalhe. Quando estamos falando de ETF de renda fixa, isso não se aplica, porque ETF de renda fixa pré-fixado sempre vai ter marcação a mercado, por um motivo bem simples, ele não tem vencimento. Então, por não ter um vencimento, não vai chegar no momento que ele vai finalizar. Ele está sempre sendo renovado para manter aquele prazo. 2 anos, em média, de títulos no Fixa 11 e também aqui o outro prazo do IFRM 11, para você entender aí direitinho a esse respeito. Entendeu aí da rentabilidade? Vamos falar agora então da liquidez. Só que antes, eu quero te indicar aqui essa nossa playlist que está cada vez melhor. Marcação a mercado.
Se você quer saber como ter ganhos na renda fixa e ganhos expressivos quando as taxas começarem a ceder, você precisa se atualizar. Está aqui no alto e você vai entender tudo, absolutamente tudo de marcação a mercado. Então vamos lá, eu falei para você que é importante você saber segurança, liquidez e nós vamos falar também, já falamos de rentabilidade. Falando da liquidez, como funciona a liquidez para esse tipo de investimento? No Tesouro Direto, você já sabe, quando você pedir o resgate, você solicitou o resgate até 1 hora da tarde, o seu dinheiro vai estar na sua conta no mesmo dia. É o que o mercado chama em D0. Pede até 1 da tarde, cai no mesmo dia. Se você pedir após 1 da tarde, ele cai em D+1, ou seja, no dia seguinte ao solicitado. Quando nós estamos falando de investimento em ETF pré-fixado, o prazo é sempre D+1, sempre, inevitavelmente. Pede num dia, vai cair no outro dia na sua conta. E quando nós estamos falando aqui de volume de negociações, você sabe que o Tesouro Pré-fixado tem um volume bem razoável, o que te permite, então, fazer investimentos e resgates diariamente, caso assim você deseje. Com um detalhe, que você já sabe no Tesouro Direto, eventualmente, quando tem um grande estresse, algumas negociações são suspensas, exceto o Tesouro Selic. Mas se as taxas disparam muito rápido para cima ou muito rápido para baixo, são suspensas as negociações do Tesouro Direto. E ali fica 1, 2 horas suspensas e depois que o estresse dá uma amenizada, eles retornam. Com relação ao investimento no Fixa 11 e no IFRM 11, não tem esse tipo de situação. As transações continuam acontecendo, exceto se a Bolsa de Valores aí tiver aquela situação que nós tivemos na época da pandemia. Tivermos, então, situações de variações acima de 10% para cima ou para baixo, aí sim nós temos negociações suspensas. Continuando aqui para você, falando da parte da segurança, ou seja, do risco de crédito. O que nós temos aqui? Bom, você já sabe que investir no Tesouro Direto é o investimento mais seguro do Brasil. Vou repetir para você, Tesouro Direto, seja no pré-fixado, seja no Tesouro Selic ou no Tesouro IPCA, é o investimento mais garantido, porque é o governo federal que garante o seu investimento. Quando você está investindo no ETF de renda fixa, a segurança não é essa. A segurança é, então, do investimento privado, não é do governo federal. Então, você precisa ficar atento a essa questão. Existe risco de quebrar? Ele é mínimo, mínimo mesmo. Por quê? Porque como está investido aí em títulos públicos, a segurança aí é bastante alta. Mas volto a dizer, a maior segurança continua sendo no Tesouro Direto. Agora, vamos trazer aqui a informação com relação ao investimento mínimo. Quanto você precisa investir para você ter acesso a cada um desses investimentos? No Tesouro Pré-fixado é de R$ 32 a R$ 37, reais, variando de título para título. Lembrando, tem o 22, o 25 e o 2033, que é o que paga juros semestrais. Então, você pode democratizar aí o investimento. Quando estamos falando do Fixa 11, o valor mínimo é de R$ 15, reais, e no IFRM 11 é de R$ 100. Reais. Veja que todos eles são vencimentos que te permitem investir com pouco recurso, ou seja, você não precisa ter um grande investimento para realmente partir para a renda fixa, mesmo que você tenha que investir por meio da sua corretora, que muitas pessoas estranham esse tipo de investimento. Para finalizar, eu quero trazer para você aqui quais são as vantagens e as desvantagens que eu observei e analisei com relação a esse vídeo de hoje. Só que antes de te falar a esse respeito, eu preciso te indicar a nossa playlist aqui do alto. Mapa do Tesouro, um curso completo de Tesouro Direto para você. Lá eu explico tudo, de todos os tipos. Falo dos vencimentos, qual é o cálculo da rentabilidade, dos impostos, das taxas, enfim, está aqui no alto o vídeo. Para finalizar, então, vantagens e desvantagens. Quais são as vantagens, então, aí em investir nesse ETF pré-fixado? Primeira vantagem, o investimento é contínuo, ou seja, evita aí a sua preocupação de ter que ficar aplicando, resgatando, aplicando, resgatando. Se você gosta de renda fixa e quer ter ganho na marcação a mercado, basta você definir aí o seu período, é 2 anos, é 3 anos, e fazer, então, o seu investimento, sem muita burocracia de ficar fazendo cálculos mirabolantes. Segunda vantagem, você tem uma possibilidade maior de ganho na marcação a mercado. Por que essa possibilidade ela é maior? Porque, ponto 1, você já viu que você tem a questão tributária que é muito mais vantajosa. Seja ela no curtíssimo prazo, porque você não tem IOF, ou seja ela mesmo no médio prazo.
porque o imposto de renda é sempre de 15%, enquanto no Tesouro Direto começa em 22,5% e a alíquota de 15% só vai aparecer depois de 2 anos. Então, o ganho na marcação a mercado pode ser maior. E, além disso, que está atrelado a essa questão, então, é a alíquota do IR, sempre de 15%. Agora, vamos falar também das desvantagens, porque não é só sorriso investir em ETF de renda fixa aqui. As desvantagens que eu coloco aqui para você são essas. Não há vencimento, ou seja, se por um lado você tem sempre marcação a mercado, existe um risco maior também de você ter prejuízo. Porque no Tesouro Direto você investe e sabe que quando terminar aquele período, você recebe o seu dinheiro de volta. Quando nós estamos falando de ETF, você não tem vencimento. Por não ter vencimento, ele está sempre variando. E aí você pode acabar resgatando em um momento ruim e ter prejuízo na marcação a mercado. Essa é uma desvantagem importante. Por outro lado, nós temos uma outra desvantagem. O prazo dos vencimentos é sempre mantido. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Não há prazo menor que 2 anos se você desejar fazer uma marcação a mercado. Então, por exemplo, o Tesouro Direto, quando chegar aí mais para o ano do ano que vem, nós vamos ter aí o 2025, talvez, até mantido no Tesouro Direto. Se isso acontecer, você vai ter um título com prazo bem curtinho. Enquanto que no ETF de renda fixa, você tem que escolher qual é o prazo médio que você quer do pré-fixado. Ou a média de 2 anos ou a média de 3 anos. Não tem como você variar muito com prazos maiores. Como, por exemplo, você tem no pré-fixado de longo prazo no Tesouro Direto, que é o 2029. Por fim, uma última desvantagem. A compra é só pelo home broker da sua corretora. Ou seja, não adianta você querer comprar de outra forma e unificar seus investimentos no Tesouro Direto. Você vai precisar, obrigatoriamente, comprar pelo home broker. Meus amigos, esse vídeo é interessantíssimo para você que quer marcação a mercado e entender e estudar um pouco melhor. E falando em estudar, eu criei aqui o Clube de Membros. Está aqui no alto para você entender melhor vídeos exclusivos para você com preços abaixo de R$10. Se você tiver interesse e estudar um pouco melhor, eu te convido, assista que você vai gostar. Eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês aproveitem o tempo com as suas famílias e estudem ETFs pré-fixados de renda fixa. Pode ser uma excelente oportunidade para marcação a mercado. Um abraço e até o próximo vídeo.